E aí, como é que a gente faz, né? Muito bem. Com as equações das retas, as equações da circunferência, né, a gente tem como determinar qual é a posição relativa entre elas. Volto a dizer, eu vou precisar das informações dos raios da circunferência, né, preciso deles, e vou precisar também, com o valor dos raios, eu faço a soma e a subtração para ver qual é a região, e a distância entre os centros dessa circunferência. São as coisas que eu vou utilizar para responder. Tá? Uma outra forma de ver é o seguinte. Nessa questão 3, ela quer que a gente obtenha a interseção das circunferências. Então, aqui ela não está perguntando qual é a posição relativa entre elas. Se ela é externa, tangente interna. Não está perguntando isso. Está perguntando se a interseção. O que é interseção? Se as duas circunferências se tocam, né, e isso é a interseção, elas se tocam em duas situações. Ou elas se tocam em um único ponto, nesse caso elas são tangentes, né, aí indifere se é tangente interna ou externa, né, elas se tocam em um único ponto, então elas são tangentes interna ou tangente externa, ou elas têm dois pontos em comum, nesse caso elas são secantes, tá bom? Como é que eu determino essa situação de ter um ponto ou dois ou nenhum? É a resolução do sistema de equações. Se o sistema dessas duas equações tiver solução, então ela pode ser de dois tipos. Ou vou obter as coordenadas de um único ponto, ou de dois, que são o caso. Se for a coordenada de um ponto, elas são tangentes. Independente de ser tangente interna ou externa, tangentes. E se eu obtiver dois pontos, é porque elas são secantes. As secantes só tem essa situação, né? Caso o sistema não tenha solução, elas são ou interna ou externas, né? Porque sendo externa ou interna, elas não compartilham nenhum ponto, tá bom? Então, traduzindo no sistema, é o sistema não ter solução. Elas são internas ou externas, tá bom? Então, nessa questão, que é apenas que eu calcule a interseção. Joia? Então, vamos lá para calcular a interseção entre essas duas circunferências. Gente, resolução de sistemas, tá? Principalmente o sistema simples de primeiro grau, ele entra naqueles conteúdos básicos, né, extremamente básicos do Enem, tá bom? Então, dominar a resolução de sistemas é como dominar operações com decimais, com frações, as propriedades de potência, de radiciação, regra de 3, são conteúdos básicos, porque com eles, né, se você domina bem, você tem situações que você consegue jogar dentro do sistema e você domina o sistema e resolve a questão facilmente, tá bom? Então, vamos lá, mais uma situação com sistemas. Então, eu vou pegar as duas equações aqui, ó. X ao quadrado, que é da circunferência 1, mais y menos 2 ao quadrado, isso é igual a 4. E a segunda equação, x menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado igual a 1. Tá joia? Muito bem. Eu quero resolver esse sistema aqui. Ele tem duas equações, equação 1 e equação 2, e duas incógnitas, que são x e y, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é desenvolver esse produto notável aqui, né? Que você possa ter guardado essas dicas importantíssimas. Produto notável apareceu isso aqui, ó. Eu posso aplicar o desenvolvimento do produto notável. Então, a menos b ao quadrado é a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, tá bom? Conteúdo básico também, né? Nivelamento aí para vocês, isso aí. Então, é essa a ideia aqui que eu vou aplicar nesses dois casos aqui, ó. Na primeira equação e na segunda. Então, partiu. Então, aqui na primeira equação, mantém x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é y ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes y, 4y,
mais 2 ao quadrado, 4. Isso é igual a 4. Vou aplicar isso agora para x menos 1 ao quadrado. Mesma coisa. X ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes x. 2x mais 1 ao quadrado é 1. Repito o resto. Prontinho. O que eu preciso fazer agora é, eu vou passar esse 4 para o outro lado, vou passar esse 1 também para cá, né? E deixar as letras todas juntas aí. Então, próximo passo. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y igual 4, que é esse que está aqui, menos esse 4 que está ali. E embaixo é igual a mesma coisa. X ao quadrado menos... Olha, vou botar o y junto aqui. Mais y ao quadrado menos 2x. Isso é igual a 1, que está aqui desse lado, menos o outro 1 ali. Né? Obviamente, gente, quem for fazer já sabe que ia dar zero, que já podia botar zero como resposta. Não tem problema nenhum. Estou fazendo passo a passo, que é para a gente ver todos os detalhes. Então, finalmente, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y igual a zero. 4 menos 4, 0. E a segunda equação, x ao quadrado menos y ao quadrado menos 2x. Isso também é igual a zero, porque 1 menos 1 dá zero. Então, aqui eu tenho duas equações. Equação 1 e equação 2. Bom, temos aqui equação do sistema de equação do segundo grau, né? Muito bem. Vejam aqui que uma técnica aqui que a gente pode aplicar é... Bom, eu vou querer eliminar esses caras quadrados aqui, ó, para trabalhar só com a equação do primeiro grau, ou algo assim. Então, uma técnica é a gente subtrair uma equação da outra, né? Subtraindo uma equação da outra, se eu subtrair a de cima pela de baixo, x ao quadrado e y ao quadrado vão desaparecer. Vai aparecer para mim uma relação entre x e y, que eu posso aplicar mais na frente. Então, vamos com calma. Para subtrair essas duas equações, eu escolho qualquer uma aqui e vou mudar o sinal dela. O que é mudar o sinal? Eu vou multiplicá-la por menos 1, tá bom? Eu vou vir para cá. Então, a primeira equação vou manter igual. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y igual a zero. A segunda eu vou trocar o sinal. Menos com mais aqui do x ao quadrado fica menos. Menos x ao quadrado. Menos 1 com mais do y ao quadrado fica menos y ao quadrado. Menos 1 com menos dos 2x fica mais 2x. E menos com mais, o zero não tem sinal, mantém o zero aqui, né? Muito bem. E aí eu posso subtrair, né, somar, que é a mesma coisa, essas duas equações. Então, observe aí, ó. X ao quadrado menos x ao quadrado, zerou. Só cortar. Y ao quadrado menos y ao quadrado também zerou. Ó, que beleza. O que sobrou para a gente? Menos 4y mais 2x igual a zero. Menos 4y mais 2x, isso é igual a zero. Bom, vou passar esse 4y para o outro lado. 2x igual a 4y. Aqui eu posso simplificar essa equação dividindo todo mundo por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1, fica x. 4 dividido por 2 dá 2, fica com 2y. Eu tenho aqui agora uma terceira equação que relaciona x e y. Para que vai me servir isso? Eu vou pegar aqui esse meu sistema original aqui, ó, deixa eu cercar ele aqui. Eu vou pegar esse meu sistema original. Vamos escrever aí. Qual é, compadre? Pronto, acabou a tinta.
Sim. Pronto. Esse é o meu sistema original, né? Então, eu vou pegar esse meu sistema original aqui. Onde tiver x, né? Eu vou escolher aqui uma das equações. Onde tiver x, eu vou botar 2y. Por quê? Se eu fizer isso, a minha equação passa a ter, ao invés de duas incógnitas, passa a ter só uma. E aí, com uma incógnita, a gente sabe resolver. Tá bom? Então, vamos aqui escolher, por exemplo, a equação 2. Tá bom? Então, aqui eu vou escolher a equação 2. E no lugar do x, eu vou colocar 2y. Então, a minha equação 2 é x² mais y² menos 2x igual a 0. Aí, no lugar do x, eu vou botar 2y. Vai ficar assim, ó. 2y ao quadrado mais y² menos 2 vezes 2y, isso é igual a 0. Então, onde tinha x, aqui e aqui, eu botei 2y. Então, aqui, 2y² fica 4y² mais y². 2 vezes 2 dá 4, menos 4y igual a 0. Então, aqui eu vou somar 4y com 4y² mais y², fica 5y². Vamos escrever aqui. 5y² menos 4y, isso é igual a 0. Cheguei numa equação do segundo grau. Essa aqui, ela é incompleta, né? Então, existe uma outra técnica que não preciso calcular delta para resolvê-la. Basta colocar aqui, veja que tem o y aqui e também aqui, ó. Então, eu posso colocar y em evidência. Fica assim, ó. Y que multiplica 5y menos 4, tudo isso igual a 0. Então, veja só. Aqui eu tinha 2y. Tá aqui os dois, ó. 1, 2. Y vezes y dá y², beleza. Aqui eu só tenho um y. Então, y vezes 4, 4y, minha colocação em evidência está ok. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar, mas o senhor tirou minha dúvida aí já. Pronto. O que acontece aqui? Quando você tem essa situação aqui, ó, uma multiplicação dando zero, temos a seguinte observação. Por exemplo, 0 vezes 5 dá 0. 5 vezes 0 também. Então, em qualquer dessas situações aqui, qualquer uma dessas duas situações, o resultado está dando 0. Então, o que eu vou concluir aqui? Nesse primeiro exemplo, o primeiro fator é 0. O segundo não é, o segundo é 5. Se o primeiro fator for 0, independente do segundo, quem seja o segundo fator, essa multiplicação dá 0. Né? Quem é o meu primeiro fator aqui? É y. Quem é o meu segundo fator? 5y menos 4. Então, aqui eu tenho dois fatores, que nem aqui. Ó. Então, eu tenho duas situações. Ou o primeiro fator é 0, ou seja, ou y é 0, y igual a 0, ou, como aqui, é o segundo fator que é 0. O primeiro não, o segundo é. Quem é o meu segundo? 5y menos 4. Ou 5y menos 4 é igual a 0. Então, aqui eu tenho já duas soluções, né? A primeira é que o y é 0. E a segunda é só resolver aqui, ó. Vou passar esse 4 para o outro lado. Então, fica 5y igual a 4. E aí é só passar o 5 dividindo. Y é igual a 4 sobre 5. Pronto. Achei duas soluções. Tá bom? Então, veja. Só que a minha equação aqui, o meu sistema, tem duas incógnitas. E não só uma incógnita, né? Tem duas. Então, eu só achei o valor de uma delas, a do y, né? Que são dois casos aqui. Então, para cada y, eu vou ter, logicamente, eu vou ter também um valor. Então, por exemplo, quando o y for 0, eu vou voltar nessa minha equação aqui, 3, que diz que x é igual a 2y.
Então, quando y for 0, eu tenho que x vai ser igual a 2 vezes 0, e, portanto, o x também vai ser 0. Então, quando o y for 0, o x também é. Então, eu tenho as coordenadas do primeiro ponto, 0 e 0. Quando o y for 4 sobre 5, eu vou ter, então, que, no lugar do y, eu boto 4 sobre 5, vou ter que x vai ser igual a 2 vezes 4 sobre 5. Estou usando a mesma equação, ó, 2 vezes y. Então, aqui eu tenho que x vai ser 8 sobre 5. E aí eu tenho o meu segundo ponto. X é 8 sobre 5 e o y é 4 sobre 5. Então, vejam que eu obtive aqui como resultado as coordenadas de 2 pontos. Coordenada de 2 pontos significa dizer que minha circunferência, nessas duas circunferências aqui, se perguntarem a posição relativa, é que elas são secantes. Elas têm 2 pontos em comum. Tá joia? Então, ela está nessa região aqui, ó. Elas são secantes. Ok? Então, porém, aqui, ó, essa questão ela quer saber se há interseção entre elas. Então, a interseção aqui são as coordenadas de 2 pontos. Então, nossa solução... Vou escrever nossa solução aqui. Mas, professor, Oi. o y não era 2 pontos possíveis? O y, 2 pontos possíveis? Tipo assim, é possível que o y seja 0, mas também pode ser que y não seja 0, né? Isso, sim. Então, como é que tem 2 pontos? Aliás, duas coordenadas. Pronto, veja. Seriam 2 coordenadas possíveis. Isso. Para dar 0 aqui, ó, são as duas... Ou esse primeiro cara é 0, então y é igual a 0. Ou essa segunda parte aqui, ela é que é 0. Então, que gerou aqui y igual a 4 sobre 5. Que é como aqui no exemplo que eu estou dando. Ó. Então, nos dois casos aqui, dá 0 o resultado. Como é que é? O resultado é 0. Então, eu entendi já isso. Não estou entendendo por que deu 2 coordenadas. Ele já deu aqui dizendo que... Quando ele falou interseção, ele já disse que ela tinha 2 pontos, foi? Não está dito isso, tá? Eu não entendi por que deu 2 coordenadas. Se a gente usar aqui Bhaskara, né? Calcular o delta, aquele Bhaskara, a gente vai obter y1 e y2, esses dois valores aqui. Tá bom? Então, deixa eu, cadê? Vamos dar um espaço aqui para fazer isso. Então, aqui, por exemplo, se eu calcular o delta aqui, o delta vai ser o b menos 4, dá 16, menos 4 vezes a vai ser menos 4 vezes 5, vezes o c, que é 0. Pronto. Então, aqui dá 16. Raiz quadrada de 16 é 4, né? Então, y1 vai ser menos b, 4, mais 4 sobre 2 vezes 5, 10. 8 sobre 10, simplificando, 4 sobre 5. Certo? É o primeiro aqui. E o y2 é só trocar esse sinal de mais por menos. 4 menos 4 sobre 10. 4 menos 4 dá 0. Então, aqui, ó, obtive dois valores. 0 e 4 sobre 5. Tá bom? Isso aqui a gente fazendo a conta usando o Bhaskara. Ok? Esclareceu agora? Sim. Pronto. Aí, sim, nessas situações aqui, ó, nesse tipo de equação aqui do segundo grau, uma forma de resolvê-la sem Bhaskara é essa conta que a gente fez aqui. Tá bom? Mas você pode usar Bhaskara, que nem ali, não tem problema nenhum. Você vai achar também dois valores. Beleza? Então, aqui nessa questão, ele quer só a interseção das circunferências, você tem que resolver o sistema. Obrigado por assistir. Bom estudo.